Faz tempo que a Uber não aumenta essas tarifas. Assim eu acredito que não vale a pena eu pegar um carro caro para rodar nos aplicativos. Vamos ver o comparativo que a turma do canal Drive On fez entre os dois carros 0 km mais baratos do mercado nacional: Fiat Mobi e Renault Kwid. E você que busca aí uma melhor opção entre os dois, com certeza vai começar olhando o preço. Exatamente. E aqui a gente tem uma vantagem muito grande para um dos carros, né? Manda bala. Vamos lá. O Mobi custa R$ 66.580 sem pintura metálica. E o Kwid, R$ 66.590 também sem pintura metálica. Então se você comprar um Mobi aqui, você leva um cafezinho, um pão de queijo junto. Então. Ou então você leva um Kinder Ovo para casa, você leva um carro novo e um agrado para o seu filho. Olha que maravilha, né? Então acho que é injusto dar um ponto a mais para um dos dois aqui. Então, exato. No preço, 1 a 1. 1 a 1, e lembrando que esse é o preço sugerido nacional. Condições, negociações aí vão variar, né? Dependendo de cada situação. Exato. Mas outra coisa que acaba pesando muito também na hora que você vai comprar um carro, principalmente nessa faixa de preço, é o consumo de combustível. Sim. E é exatamente isso que a gente vai testar agora. Começando aqui falando um pouquinho na cidade, depois pegando um trechinho de estrada e lá a gente continua a falar um pouquinho mais sobre os dois carros. Bora? Bora lá. Bora lá. Começando então aqui a nossa medição de consumo, eu vou fazer todo o teste aqui no Mobi, Davi ali no Kwid, e vamos zerar os computadores de bordo aqui. Vamos zerar. E bora fazer tudo de ar-condicionado, né? Porque, pelo amor de Deus, como que hoje tá quente, né? Uns bons 35 graus na fuça hoje. Insuportável. Vou puxar na fila então. Bora. Vamos dar uma ajudinha pro Kwid, né? Manda na frente aí. Se é mais leve, esse aqui vai na frente. Então vamos embora, vamos lá. Bora. Falando um pouquinho aqui sobre o Mobi, né? Na época do lançamento, alguns anos atrás, o Mobi chegou a ter duas opções de motor, né? Ele tinha esse motor 1.0 Fire de 4 cilindros aqui na versão de entrada e 1.0 Firefly, que é o de 3 cilindros nas versões mais completas. Só que a Fiat, provavelmente por alguma questão aí de capacidade produtiva, preferiu deixar o motor 1.0 3 cilindros só para o Argo. Então hoje o Mobi aqui, mesmo nas versões mais completas, né, na Tracking, continua tendo só o motor 1.0 Fire de 4 cilindros. Se lá o Lucas tem motor Fire, que é um velhíssimo conhecido aqui do mercado brasileiro, de mecânicos e tudo mais, aqui no Kwid a gente também tem um motor muito conhecido, que é o motor SC, que já equipou o Sandero, né? Ainda equipa o Renault Stepway. Óbvio que a gente tem algumas modificações aqui que foram feitas justamente para atender um carro mais leve e que precisava ser mais barato. E isso tem impacto em potência e torque. Aqui a gente está falando de um motor que entrega 68 cavalos de potência na gasolina e 71 no álcool. Isso sempre a 5.250 rotações por minuto. De torque, a gente tem 9,4 kgfm na gasolina e a gente tem 10 no álcool, a 4.250 rotações por minuto. Então a gente vê que, apesar de ser um motor multiválvulas, né, a gente vê esse pico de torque na rotação um pouquinho mais alta. Aqui andando é um carrinho muito disposto. Mas hoje aqui no Mobi 2023 ele entrega 71 cavalos com gasolina, 74 cavalos com etanol e de torque 9,3 com gasolina, 9,7 com etanol. Não é uma potência e um torque assim muito acima da média para os 1.0, mas também está longe de ser um desempenho ruim assim nos números. Uma coisa aqui que o Mobi perde bastante em relação ao Kwid é o peso, né? Enquanto lá o Kwid pesa na casa dos 800 quilos, aqui a gente está falando de 967 quilos, ou seja, 150 quilos a mais do que a gente encontra lá no modelo da Renault. E quando a gente está falando aqui de carros compactos, né, com motor 1.0, isso faz toda a diferença. E outra coisa que vai ajudar muito o Kwid também é o Start-Stop, que em situações como essa desliga o motor, coisa que a gente não vê lá no Mobi. Ô Davi, pra ser muito sincero com você, eu tô até com um pouco de vergonha aqui de falar quanto que eu tô fazendo no Mobi, viu? Quanto que tá aí? 6,5 km por litro. Aqui deu 9,8.
É muita diferença. É assim, beleza, a gente tava num trajeto pesado, o Kwid tem o start-stop para ajudar e tudo mais. Mas, cara, uma diferença aqui de 50% entre dois compactos nessa categoria. Grande. E aí, até comentei aqui, ó, é o start-stop, é o peso. E aí bota na conta também a idade do motor, né? Do projeto do motor. Sim. E olha, são dois carros que estão amaciados aqui, com 14 mil quilômetros, aí com 8, né? E aqui tá com 7.100. Não são carros novos, assim, pra gente falar que é isso que tá atrapalhando. Bom, mas aí ainda tem um trechinho aqui que talvez o Mobi tenha uma chance de recuperar, rodando um pouquinho mais livre, menos sinal. Então se agora a gente pegou só a rua de barra, agora vamos pegar um pouquinho de avenida, né? Vamos lá. Fechou. Bora. Olha, eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Por mais que nesse trecho tenha menos sinal, então o fato do Kwid ter o start-stop vai fazer menos diferença aqui nesse cenário, a verdade é que não tem como dourar a pílula aqui não, viu? O Mobi tá bebendo muito para um carro 1.0 e já nesse início de trajeto aqui eu tô percebendo que a situação não tá muito bacana não, viu? Minha expectativa é que ele vá perder e vai perder por uma diferença boa, viu? Davi, vou ser sincero aqui, eu tô decepcionado com o Mobi, viu? Mas a gente tinha testado o Fire no ano passado e realmente o consumo não era uma grande coisa, né? Exatamente. Agora, perto do Kwid, então, quanto que você fez aí? 7,8 km por litro no etanol, lembrando, né? E a gente também não zerou na hora que a gente fez aquela parada, continuamos com o ar ligado. Exato. Então saindo ali do Pacaembu, um pouquinho de subida, trânsito, agora a avenida um pouquinho mais livre, com pouco anda e para. É um consumo urbano bem médio mesmo, né? Bem médio. E aí no Kwid? 11,6. Cara, não tem desculpa. Eu acho que assim, se a gente fosse mudar a nossa metodologia e poder dar até 2 pontos aqui, o Kwid mereceria, né? Mas vamos manter aqui. Vai um ponto aí pro Kwid, então 2-1 pra ele, né? E uma coisa que é interessante notar, além do que a gente falou, né, de start-stop e tudo mais, o pneu aqui é mais largo no Mobi, né? Um 7.5 e um 6.5. E óbvio que modelo, né, de pneu, uns rodam mais soltos e tudo mais. Então, exatamente. E até falando disso aí, né, pneu mais fino, roda mais solto, eu acho que isso talvez tenha uma vantagem na estrada, mas vale lembrar que outra coisa que pesa muito na estrada também é o câmbio, né? Um câmbio um pouquinho mais longo pode fazer a diferença, um carro um pouco mais aerodinâmico. Então bora aqui sair da Marginal, pegar um trechinho aqui da Marginal Pinheiros e depois pegar a estrada até a Ecoparada Madeiro. Bora lá. Vamos nessa. Zerei aqui igual um Neandertal, igual os Incas faziam, com um pininho dentro do painel de instrumentos. Isso é uma vantagem aqui do Mobi, né? Tem na alavanquinha. Tem na alavanca, né? Pois é. Bora lá. Bora. Bem no clima de casa de apostas inglesa, né? Que aposta até se a nova primeira-ministra vai durar menos ou mais com alface. Eu e o Lucas também fizemos uma apostinha aqui valendo absolutamente nada, que é o consumo que a gente imagina que cada um desses carros vai fazer. Meu palpite aqui pro Kwid é de mais ou menos 16,5, lembrando no álcool, e eu acho que o Mobi vai fazer ao redor de 12. Lucas deve falar o palpite dele ali, mas eu já tô achando que ele tá muito otimista. Por que disso? Aqui no Kwid a gente tem uma quinta marcha mais longa. Aqui a 120 o carro vai a cerca de 3.800 rotações por minuto. A gente tem um carro com pneu mais fino. Pelo que eu já reparei até agora aqui andando em cidade, a gente tem um carro com pneu que roda mais soltinho também. Enfim, acho que isso tudo na estrada vai continuar dando a vantagem para o Kwid. Mas eu acho que essa vantagem absurda que ele teve até agora em ambiente urbano não deve se repetir. Vamos descobrir. É claro que quando a gente fala aqui de carros subcompactos, quanto o Mobi ou o Kwid, né? A gente está falando de carros feitos para rodar na cidade. Mas a maior parte das pessoas que tem um desses carros na garagem não tem dinheiro para ter 2 carros, né? Um para usar para a cidade e outro para a estrada. Então, pelo menos aqui na minha opinião, é tão importante a gente medir o consumo aqui na cidade quanto é também na estrada. E claro que além desse ruído de motor que vocês escutam, o isolamento de vento aqui, de pneu, não é dos melhores, né? Que também é reflexo de um projeto mais simples. O motor invade um pouquinho a cabine sim, né? Algo que já era também característico do Kwid, mas tenho uma memória muito clara dele ser pior antes. Então,
Parece que a Renault aqui fez o trabalho direitinho. Mas eu tenho certeza que lá o Mobi está mais silencioso, o Mobi está com um comportamento ainda um pouquinho melhor. Enfim, vamos ver o que ele conta pra gente lá. E só pra gente não perder o costume, né? Estamos em São Paulo, tem trânsito. Olha, se o consumo na cidade não foi muito bom, exatamente pelo fato do Mobi ser um carro um pouco maiorzinho do que o Kwid, eu acho que isso mostra as vantagens aqui na estrada. É um carro que tem um rodar muito mais sólido do que se espera de um carro pequeno como ele é. E que, sinceramente, não fica devendo muito se a gente compara com a HB20, Onix ou o próprio Argo. Talvez o único ponto que eu tenha percebido aqui que incomoda um pouquinho aqui em altas velocidades é o barulho do pneu, né? Você percebe um barulho de pneu, de vento, ele tem um rodar um pouquinho mais barulhento. E sobre o desempenho aqui desse 1.0, é 1.0, né? Numa leve subida aqui, igual que eu tô com o ar-condicionado ligado, de quinta marcha o carro só consegue manter o 100, não consegue ganhar mais do que isso. Mais ou menos como a gente esperava, mas ao mesmo tempo a gente errou, né? Errou, como diz o meme do Fausto Silveira Ramos. Não, um palpite você acertou. Justo. Que foi o Mobi, né? Exatamente. Exatamente. 3,6 km por litro, eu tinha falado 14, mais ou menos ali, mesma coisa. Tá, a margem de erro aí tá certinho. O Kwid, você tinha falado 17, eu tinha falado 16, 16,5. Ele fez 19,5. Cara, é muito, muito, muito bom. Lembrando que a gente tá com etanol. Imagina um carro fazer quase 20 km por litro na estrada com etanol. Óbvio que a estrada ajudou um pouquinho também, né? A gente teve uns trechos ali de 80, um pouquinho cheio, sozinhos, ar-condicionado. Mas foi um trecho um pouquinho mais brando, eu diria, talvez, né? Pedacinho de 120 e tal, mas foi legal para comparar. Uma coisa que eu queria comentar aqui do Mobi, né, que eu até falei na volta, mas eu acho que vale reforçar aqui, é como que o fato dele ser um carro um pouquinho mais pesado e tudo mais, faz com que ele tenha um rodar de carro compacto normal, né, um Argo, um HB20, um Onix, ele não tem esse rodar de carro subcompacto, ao contrário do Kwid, né? O Kwid, ele lembra muito carro antigo, e acho que o Mobi lembra até um carrinho mais simples, só que um carro mais simples moderno. Exatamente. O Kwid não, melhorou nesse sentido, eu até comentei na volta também, mas ainda tem que corrigir um pouquinho, um pouco mais sensível a vento lateral, barulho, vibração. Você vê onde a Renault economizou aqui, é bem claro. Partindo então aqui para os nossos pontos, Kwid faz mais um ponto aqui por causa do consumo. E desempenho também. 3-1, 4-1 por conta do desempenho, que exatamente, é bem melhor. Nas subidas aqui é até engraçado, né? Você tá ali 100, 110, chama de quinta, pé embaixo, o Kwid ele deslancha com mais facilidade, né? Saída de pedágio também. Nessa mesma situação que você falou, o Mobi aqui eu tava de quinta, pisando fundo e o carro mantinha 100, ele não ganhava velocidade. O Kwid ganhava um pouquinho ainda. O peso, né? Faz diferença. Exatamente. Mas consumo, desempenho é só uma parte. Vou chamar o Davi aqui para apresentar um pouquinho sobre as diferenças de equipamentos, interior e falar aí sobre os próximos pontos aqui do nosso grande desafio. Onde o Mobi leva uma clara vantagem em acabamento. É tudo muito simples, sim, é tudo muito parecido com o Uno também, mas olha, visualmente falando, não tem nada aqui que atrapalha muito o carro, tá vendo? Tem umas brincadeiras de textura, a gente não escuta nenhum barulho de acabamento batendo, nada do tipo, então aqui definitivamente a gente tem uma vantagem para o Mobi. Em ergonomia, a gente tem um triste empate. Por quê? O Mobi, nesse básico aqui, ele não tem regulagem do volante, não tem regulagem do banco e não tem nem a regulagem de altura do cinto de segurança. Então um carro que, olha, você se senta muito, muito alto e o volante fica bem baixo. Então o volante inclusive tampa a parte de cima do velocímetro, né? Só que a situação lá no Kwid não é muito melhor. Aqui no Kwid a gente tem um mal parecido. O banco também é muito alto e não tem regulagem de altura, e o volante também é muito baixo sem regulagem de altura. Então aqui você também tem parte dos instrumentos obstruídos. Aqui eu vejo o conta-giros que é digital, uma escalinha só até 2.000 giros, e eu não consigo ver o indicador de líquido de arrefecimento. Nesse ponto, um triste empate, apesar do Kwid ter a regulagem de altura do cinto de segurança, mas isso não vai valer um ponto. No resto, acho que o Kwid leva uma boa vantagem. E do que eu estou falando? Segurança.
Aqui a gente tem 4 airbags de série, além do controle de tração e de estabilidade, sendo que este último controle de estabilidade é um opcional lá no Mobi. Aqui a gente tem mais equipamentos também. Acho que uma grande vantagem é o som original de fábrica, inclusive com entrada USB, uma entrada P2, igual os Neandertais faziam, né, para escutar música no carro, e o Bluetooth. A gente tem um painel um pouquinho mais completo, né, o computador de bordo com alguns recursos a mais. E de tecnologia, a gente também tem uma vantagem no Kwid. E o porquê disso? Ele tem o sistema Start-Stop, que, como a gente explicou, ajuda a economizar combustível nas paradas. E lá debaixo do capô também, a gente tem alguns recursos mais modernos que ajudam o Kwid a ser um carro mais econômico. Além, claro, da DRL em LED, que te livra aí da preocupação de ter que ficar acendendo e desligando o farol em rodovias de pistas simples, né? Então, aqui uma vantagem para o Kwid nesses pontos. Olha, e longe de mim falar que o espaço interno aqui do Mobi é bom, mas a verdade é que sentado atrás de mim aqui, eu tô com um espaço até razoável. Reparem, eu tenho 2 dedos entre meu joelho e o banco da frente, tem um espaço bom aqui embaixo, e é claro, a gente está falando de um carro estreito, mas nem de perto tão estreito quanto a gente encontra lá no Kwid. E aqui no Kwid realmente é um carro muito estreito, para viajarem 3 pessoas aqui no banco de trás, só se apertando muito, é bem chato. E além de ser um carro estreito, ele também tem menos espaço para o joelho. Reparem, meu joelho está encostando aqui no banco da frente, e para o meu pé ali, espaço bom. Então, no final das contas, mais um ponto aqui para o Mobi, Kwid leva nota 0. Bora falar do porta-mala. Mas antes de mostrar o porta-mala aqui dos 2 carros para você, mostrar as 2 chaves. A gente está falando de carros com chaves bem simples, né? Não tem chave canivete, não tem acionamento. Realmente só o básico mesmo, você tem que inserir a chave na fechadura para destravar os carros. Porém, o Kwid começa a ter uma pequena vantagem aqui quando a gente fala do porta-mala, que pelo menos o acionamento do porta-mala pode ser feito através de uma alavanca aqui do lado do motorista. Enquanto no Mobi, isso é apenas um opcional. E para abrir o porta-mala, você tem que inserir a chave aqui na fechadura e colocar a mão nessa tampa preta de vidro, que é sempre uma coisa bem desconfortável, ela fica muito quente quando está no sol. Aqui no Kwid, olha, como vocês podem ver, destravei por dentro, é só abrir. Reparem aqui como começam as diferenças entre os 2 modelos, né? No Mobi você tem uma boca bem pequena, enquanto no Kwid você tem uma boca bem maior. Mas realmente, a principal diferença aqui está no espaço. Aqui no Kwid a gente tem um porta-mala de 290 litros, então um porta-mala com dimensões de carros compactos convencionais, né? Enquanto ali Argo, Polo estão na faixa dos 300 litros, aqui você só fica devendo 10. Então, realmente, muito parecido. Enquanto aqui no Mobi você abre mão bastante do porta-mala. É claro a diferença, né? Além de ser um porta-mala com uma entrada muito mais alta, é um porta-mala muito mais curto. Você quase não tem espaço aqui entre o banco traseiro e o final do porta-mala. Com isso, aqui você tem apenas 215 litros. No final das contas, ponto para o Kwid. Vamos inverter. Troca-troca. Cadê? Dança das cadeiras. Vamos agora, eu no Mobi e o Lucas depois vai dar uma volta no Kwid. Falar um pouquinho de dirigibilidade e suspensão, né? Exatamente. Cara, a primeira coisa que não dá pra deixar de notar é essa direção, hein? Mas, cara, eu vou ser sincero, apesar da outra direção ser teoricamente mais moderna, né, por ser uma direção elétrica e que é hidráulica, eu gosto mais dessa. Eu achei a direção do Kwid muito leve, meio bobinha. Uma coisa que eu comentei enquanto andava também, a centragem dela não é legal, aquele carro que você tem que ficar corrigindo muito, sabe? Sim. Pra ele voltar pro centro. Aqui a sensação de peso dá uma sensação de segurança também, né? Sim, e em alta velocidade, né, quando nesse caminhozinho de estrada, deu pra perceber isso também. Deu pra perceber isso, né? Aqui é até uma boa oportunidade para comentar, né, como que o fato dele não ter um rádio original é uma desvantagem porque a instalação tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho. O carro não faz barulho de acabamento, com exceção do rádio, né? E salvo engano, o Mobi, ele é tudo ou nada, né? Ou ele não tem o rádio ou é direto à central, né? Exatamente. Ele tem o opcional, né, da central multimídia aqui, que é inclusive uma central muito boa, né, com espelhamento sem fio e tudo mais. Mas de qualquer modo, né? A gente passou naquele pedacinho ali de paralelepípedo também, que foi muito bom, para falar um pouquinho da suspensão, né? Que eu acho que é uma baita vantagem aqui pro Mobi, hein? Bora dar mais um ponto aqui pro Mobi de suspensão? Pode dar mais um ponto pro Mobi, porque olha, ele é um carro que absorve tudo de maneira muito melhor. A Fiat já está com uma mão boa para isso, né, há um tempinho. Começou com os carros maiores, chegou no Mobi, felizmente.
É óbvio que a gente está falando de um carro alto, né? Então ele rola um pouquinho, mas tudo bem nisso. E a dirigibilidade dele também é muito mais precisa, né? Olha, a direção você nota que ela é mais responsiva, você não precisa ficar corrigindo em estrada, né? Exatamente. Ele é um carro pequeno, sim, mas acho que ele é um carro pequeno com boas características aí, né? Então, mais um ponto pro Mobi? Acho que podemos dar mais um ponto pro Mobi, sim. Boa. E só voltando aqui pro desempenho, né? Olha como que ele sofre, né? Ótima deixa. Isso aqui não dá pra dar um ponto pro Mobi, não. Não. A gente já tinha dado um ponto pro Kwid, então vamos deixar do jeito que tá. Exatamente. Rodando. Olha, então, eu dirigi o Kwid um pouquinho. Achei que o seu rodando ia ser uma coisa com sotaque russo, porque esse carro aqui é tão... a vibe soviética, né? Ele tem um jeitão até mesmo dos carros ali do leste europeu, né? Do Sandero. Dá pra perceber uma coisa parecida, né? É uma coisa de filosofia de mercado, né? Exato. E olha, acho que uma coisa aqui que é bem isolada a direção, né? Uma coisa que chamou a atenção. Ela desconecta bem do piso, né? O problema é que ela desconecta de tudo, né? De tudo, Ela é muito leve. Mas a suspensão também aqui nesse paralelepípedo tá fazendo um trabalho bom, hein? Tá sim. Eu acho que o pneu menos calibrado aqui dá uma vantagem pro Kwid, né? Sim, exatamente. Ainda assim, quando o assunto é suspensão, um ponto pro Mobi, o Kwid fica com 0 aqui. O Kwid melhorou em relação ao antigo, mas algumas pancadinhas um pouquinho mais fortes, você ainda sente um pouquinho. Não acho que é um problema, mas você sente. Eu acho que quando a gente fala de dirigibilidade é a mesma coisa, né? O Kwid claramente perde pro Mobi em dirigibilidade. É um carro muito mais instável. Um carro que não tem a mesma compostura em altas velocidades. É que você se ressente mais dos pneus mais estreitos, né? Também. Realmente, o Kwid melhorou muito, né? Acho que foi uma grata surpresa pra gente dirigir esse carro aqui, porque virou outra coisa, né? Virou um carro muito superior ao que ele era antes. De isolamento do motor, né? Você continua ouvindo muito barulho aqui dentro, mas a vibração, que era uma característica muito forte do Kwid, melhorou muito. Melhorou pra caramba. E o desempenho, né? Voltando aqui na mesma ladeirinha que a gente subiu com o Mobi, é bem melhor, né? Muito melhor. Olha, aqui você até usou uma terceira, né? Foi uma terceira para chamar para segunda de novo. Mas ainda assim, olha, dá para notar como é que o Kwid ele tá vencendo com uma compostura muito melhor, né? Ouso dizer que é um carro que tem um desempenho, uma sensação de desempenho muito próximo de um motor 1.3, 1.4, né? O Fire 1.4 mesmo, num Palio, por exemplo, deve andar mais ou menos junto com o Kwid aqui com 1.0, viu? Cara, é muito legal porque a gente devolveu o 208 Stile com o motor Firefly nessa última semana. De giro? Caraca, é bom, né? Olha isso! Olha aqui! Realmente é muito bom. Olha! Esse é outro ponto positivo pro Kwid também, né? Caramba! Cara, eu vou ter que dar um ponto extra aqui. Um ponto extra pro Kwid? Manobrabilidade do Kwid. É um carro muito fácil de arrumar a vaga. A direção mais leve, né? Um carro mais estreito também. E esse diâmetro de giro é muito bom. Davi, depois de vários testes aqui, ficou faltando um único ponto para falar aqui sobre os dois modelos, que é manutenção. Os custos de manutenção, quem é mais fácil, quem é mais difícil, né? Exatamente. Isso aí. Acho que falando de quem é mais fácil e mais difícil, não tem muita diferença, né? A gente está falando de carros com motores bem convencionais, fáceis de mexer, então não tem grandes segredos. Não, os dois são tranquilos. Exatamente, mas onde as coisas começam a mudar é no preço da revisão, né? O Mobi tem um agravante ali para ele, que ele tem que trocar a correia dentada aos 60 mil quilômetros, e a gente pegou justamente as 6 primeiras revisões, 6 anos ou 60 mil quilômetros, né? Exatamente. E isso não ajudou o Mobi. Quanto que ele é? R$ 5.112. É muita grana, hein? É um dinheirinho, viu? Se você parar pra pensar aí, é quase R$1.000 por ano, né? Pois é. E aqui no Kwid são R$ 3.840 as mesmas revisões, as 6 primeiras revisões. Caraca, é muita diferença, né? É muita diferença quando você pensa num período longo, né? Por ano a gente tá falando aí de R$200. Sim. A pessoa, né, numa janela de um ano não vai sentir tanto, mas a longo prazo é muita diferença, sim. E assim, isso foi o preço de revisão, né? A gente ainda tem que considerar a troca de pneu, que aqui no Kwid a gente tem um pneu mais barato, mais estreito. Fininho. A própria troca de correia também é uma coisa que você vai fazer sempre, né? De 60 mil quilômetros. Então, exato. Pensando que você vai ficar aí 120 mil quilômetros, vai trabalhar de Uber, por exemplo, é uma coisa que vai pesar. E se a gente estivesse falando de um carro que pelo menos aqui no Mobi fosse mais econômico, tudo bem.
mas não é o caso, né? A gente está falando do Kwid aqui, ainda, além de tudo, ser mais econômico. Então, um carro bem mais barato de manter. Bem mais barato em todos os sentidos. Todos Exatamente. os sentidos mesmo. E óbvio, muita gente vai perguntar de seguro. O seguro varia, né? De localidade, pessoa e tudo mais. Então, leve isso em consideração, faça uma análise aí para o seu perfil e vê, né, qual que vai ser a regra para o seu caso. Exatamente. Veredito final, com os nossos 15 desafios aqui, 15 pontos que a gente avaliou de cada carro. O Kwid ficou com 10 pontos, o Mob ficou com 5. Então, uma vitória surpreendente. Acachapante para o Kwid. O Kwid é um carro mais simples, é um projeto mais simples, acho que isso não tem como negar. Não. Mas pensando aqui, né, que realmente, quando a gente está falando de um carro dessa categoria, o mais importante é custo, é consumo, é manutenção, cara, eu recomendaria o Kwid aqui para praticamente qualquer pessoa aqui. Valeu, gente. Falou, até a próxima. Com o preço dos dois carros praticamente iguais, o Renault Kwid apresentou algumas vantagens para a atividade de motorista por aplicativo. O Renault Kwid apresenta números excelentes e quase imbatíveis quando se trata de consumo de combustível, ganhando com folga do seu concorrente da Fiat. Além do mais, na manutenção programada, ele teve um custo bem menor do que o Fiat Mobi. Outra grande vantagem apresentada é um excelente porta-malas para a categoria, o que facilita quando você precisa fazer viagens para o aeroporto ou para a rodoviária e carregar a bagagem dos passageiros. Com certeza, com o consumo de combustível apresentado pelo carrinho, o motorista consegue ter uma folga e colocar uma boa grana no bolso ao final de um dia de trabalho. Será mesmo que o Renault Kwid é a melhor opção para quem pensa em trabalhar como motorista por aplicativo? Deixe a sua opinião. E fiquem todos na paz.